Olá pessoal, boa tarde. Hoje é um feriado, né? E nós queremos conversar um pouco com vocês no final deste dia, né? Estamos chegando ao final desta quinta-feira. Alguns assuntos que estão aí na ordem do dia e nós gostaríamos de comentar com vocês, né? Eu coloquei há pouco aqui na minha página do Facebook, compartilhei, né, um post da deputada Paula Del Monte, que está tendo uma atuação interessante, uma atuação vibrante, dedicada, corajosa e competente na CPI do BNDES lá na Câmara dos Deputados, né? E como eu atuei muito em relação ao BNDES nesses últimos anos, né, desde 2005, apontando os desvios de finalidade, eu fico satisfeito quando vejo alguém aprofundando a investigação, tentando realmente revelar fatos que ainda não foram revelados naquela caixa preta que se organizou nos governos do PT, não é? E que com facilidades incríveis liberaram bilhões de reais que certamente ajudaram, contribuíram para que tivesse êxito um complexo e sofisticado esquema de corrupção, né, que acabou dando origem à Operação Lava Jato. Especialmente depois de 2007, né, quando houve uma alteração no Estatuto do BNDES por ordem do ex-presidente Lula, por decreto ele autorizou esta alteração. Aí as facilidades se somaram, não é? Envolveram-se agentes públicos e privados para dilapidar também o patrimônio nacional utilizando-se do BNDES. Esta postagem aí com este vídeo da Paula Del Monte mostra ela inquirindo sobre o empréstimo a uma nação estrangeira que foi realizado pelo BNDES. Esse decreto que permitiu a alteração do Estatuto facilitou o empréstimo para os chamados campeões nacionais, que eram grandes empreiteiros de obras públicas e outras grandes empresas, né, como JBS, Ike Batista, outras grandes empresas denominadas aí de os campeões nacionais, que se favoreceram desses empréstimos privilegiados do BNDES de 3% a 6% de juros, né? Foram bilhões de reais. Só em 6 anos, de 2008 a 2014, o governo da União, o Poder Executivo, transferiu ao BNDES 716 bilhões de reais. Esse dinheiro foi embora. 716 bilhões, eu já falei muito disso, não é? Mas agora essa CPI pode aprofundar essa investigação. Esse dinheiro, 478 bilhões desse pacote de 716, foram recursos captados no mercado, porque foram emprestados ao BNDES pelo Tesouro Nacional, que não tinha esse dinheiro no seu caixa, né? Ele foi buscar no mercado financeiro com taxas de juros de 14%, 13%, 15%. E depois o BNDES emprestou esse mesmo dinheiro, veja que negócio da China, né? Para quem tomava emprestado era um negócio da China. Então esse dinheiro foi emprestado com taxas de juros de 3%, 4%, de 3% a 6%, dependendo do freguês, né? Para algumas nações, não é? Moçambique, por exemplo, que é um dos casos, né, que está aí na CPI sendo investigado, né? Foram um bilhão de dólares, enfim, nós tivemos assim somas variadas, né, para supostas obras também variadas, algumas, por exemplo, o aeroporto de Moçambique é uma obra que é um aeroporto fantasma, segundo dizem, é um grande aeroporto. Foi uma obra construída com esse dinheiro do BNDES, desse empréstimo favorecido, né? Então, nós colocamos aí até como um reconhecimento ao trabalho da Paula Belmonte, que vem atuando firmemente lá na CPI BNDES, na Câmara dos Deputados.
que nunca mais ocorra isso no nosso país, né? Que não se jogue tanto dinheiro fora, ou mesmo aqui beneficiando grandes empresas, e pior ainda lá fora, né? Para gerar emprego lá fora, ou então para estimular a corrupção internacional, porque lá também surgiram as empresas laranjas, né? Para o desvio do dinheiro da propina, que obviamente o que ocorreu é que algumas empreiteiras de obras públicas foram intermediárias, elas é que levaram o dinheiro. Quem paga é a nação, por exemplo. Quem está pagando o aeroporto de Mariel não é a empreiteira que o fez e tomou o dinheiro emprestado do BNDES. É o país, é Cuba. A Venezuela da mesma forma. Então até agora já há um atraso de mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Por quê? Porque esses empréstimos não foram celebrados mediante garantias reais que pudessem oferecer a perspectiva de retorno desse dinheiro. Outros bancos internacionais emprestaram à Venezuela, mas eles exigiram toneladas de ouro como garantia real para a concretização desses empréstimos. Então, há uma dificuldade de saber para quem o BNDES emprestou, se foi para a empreiteira ou se foi para o país. Ocorre que quem fica com a responsabilidade do pagamento é o país. Por isso, quando eu discuti com o Coutinho, que era o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que veio ao Senado para um depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos, quando eu debati com ele este assunto, eu indaguei por que o BNDES emprestava para esses países e com a taxa de empréstimos sigilosos, que nós não podíamos saber o valor do empréstimo, o prazo de carência, as taxas de juros, não sabíamos quantos anos seriam necessários para o retorno desse dinheiro, quais eram as garantias reais oferecidas para dar segurança ao Brasil de que receberia de volta esse dinheiro. Aí ele diz, não, nós não podemos revelar em respeito à legislação daqueles países. Era no caso a Venezuela, era Cuba, era Angola. E aí, aliás, esse empréstimo aí que está sendo discutido no BNDES parece que é de Angola, né? Foi um empréstimo a Angola, e de 1 bilhão de reais. Então, veja, ele não podia revelar, o BNDES não revelava aqui essas informações do interesse do povo brasileiro que paga impostos, inclusive que paga agora a equalização das taxas de juros, né? Porque você toma um empréstimo para o poder público, para o governo da União, da ordem de 478 bilhões ou 700 bilhões, porque parte retirou lá do FAT e do FGTS, tem que pagar juros também ao FAT e ao FGTS. Se você repaga juros da ordem de 13, 14, 15% e joga no BNDES, que empresta a 3, 4, 5%, quem vai pagar essa diferença? Nós, o povo brasileiro. E é isso que ocorreu. E nós estamos pagando, vamos pagar até 2060, 342 bilhões de reais. Estou falando bilhões, não é milhões, não, é bilhões de reais. 342 bilhões de reais até 2060. E isto nós já pagamos 115 bilhões de reais. Então é preciso mesmo dar destaque a isso. É por essa razão que eu apresentei o projeto, né, em 2014, acabando com esse sigilo bancário, para essas operações de crédito, para esses empréstimos externos. Nós não podemos mais adotar o sigilo bancário, tem que revelar mesmo. Então o Senado aprovou o meu projeto, aprovou bem, aprovou até por unanimidade, embora o PT questionasse os meus argumentos, dizendo que eram argumentos ideológicos, não é? Mas não votou contra, não teve coragem de votar contra, porque um projeto desse, votar contra ficaria muito mal, não é? Então tivemos unanimidade para a aprovação desse projeto, que vai agora à Câmara dos Deputados. E como está esse assunto sendo discutido lá na CPI, eu espero que a Câmara dos Deputados priorize a votação desse projeto e muito cedo nós possamos ter então o sigilo quebrado. Não teremos mais sigilos nessas operações. E, aliás, nós esperamos até que essas operações não venham a ocorrer com a frequência com que
ocorriam, né? Porque, primeiramente, nós temos que financiar projetos brasileiros, nós temos que gerar emprego no Brasil, nós temos que fazer com que o BNDES cumpra realmente as disposições que foram elencadas quando da sua criação. Por isso ele tem um S no final, que é social. É o Banco Econômico de Desenvolvimento Social, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, isso leva em conta a geração de empregos no nosso país. E nós esperamos que todos os brasileiros possam se beneficiar da existência de um banco que tem um grande orçamento, um caixa enorme, é um banco poderoso, mais poderoso do que alguns bancos internacionais de fomento, nós não vamos citar, mas é mais poderoso do que boa parte dos bancos de outros países, bancos de fomento. Obviamente nós não vamos nos comparar com o Banco Mundial, com o BID, com o BID, que emprestam recursos às nações do universo, mas é um banco poderoso sim, que tem um caixa fantástico, que poderia financiar também obras no Brasil, financiar empresas, investimentos produtivos, geradores de emprego, de renda, de receita pública. Veja, nós financiamos porto lá em Cuba, hidroelétrica e outros países como Venezuela, o próprio metrô de Caracas na Venezuela, e não financiamos, pelo BNDES, não financiamos as empresas que constroem o metrô de Belo Horizonte, metrô de São Paulo. Aliás, o metrô de Curitiba eu não posso nem dizer quem constroem, porque o metrô ficou no papel, houve promessa, anúncio de liberação, uma vez foram lá assinar a liberação de R$1 bilhão e nunca chegou nem um centavo, e o metrô não teve início, não saiu do papel. Não estou aqui para tratar do problema do Paraná, estou falando com o Brasil, mas estou dando como exemplo, como dei exemplo, o aeroporto, aliás, o metrô lá de Belo Horizonte, posso dar exemplo também do metrô de Salvador. Os recursos do BNDES não irrigaram a conta das empresas que constroem esses metrôs e nem dos governos estaduais que são responsáveis pelas obras. Então, muito importante, por isso eu destaquei aqui esse post, compartilhei o post da deputada Paula Del Monte, porque ela está lá cuidando desse assunto na CPI do BNDES. E hoje nós temos também outros assuntos importantes a destacar. Eu vou ver aqui como é que estão os comentários. Deixa eu ver aqui. Aqui, você nos traiu. Eu quero, mais uma vez e pela última vez, destacar esse assunto. Alguns aqui disseram que eu traí porque não aprovei o decreto das armas. Ocorre que o decreto das armas não estava em votação no Senado. O que estava em votação no Senado era um decreto legislativo que suspendia os efeitos de um decreto inconstitucional de origem do Executivo, que tratava, sim, esse decreto do Executivo tratava da regulamentação para a flexibilização da atual legislação. Eu estou dizendo flexibilizar a atual legislação, exatamente para liberar armamentos, e pela conta que fizeram, daria cerca de 20 milhões de brasileiros. Por exemplo, todos os políticos teriam direito ao porte de arma. Só no Paraná nós temos 5 mil eleitos, né? E no Brasil todo, vereadores, imagine vocês, os vereadores armados nas câmaras municipais. Mas não é essa a questão. Eu não estou dizendo que sou contra a flexibilização e não sou contra, sou a favor a uma regulação competente para a posse e o porte de armas, ou seja, o uso de armas. Eu acho que há, sim, necessidade de discutirmos uma legislação competente. No entanto, nós não poderíamos, ao votar um decreto que suspende os efeitos
do decreto do presidente da República, nós não poderíamos votar contra a Constituição em primeiro lugar. Foram 15 inconstitucionalidades encontradas pela Comissão de Constituição e Justiça, e o senador Valeriano, da Paraíba, né, inclusive no seu pronunciamento destacou isso. Ele foi relator do voto em separado. Ele encontrou 15 inconstitucionalidades com o apoio da consultoria técnica do Senado, que tem competentes juristas para essa tarefa. E outras falhas, outras omissões no que diz respeito ao conteúdo. Mas eu, particularmente, não votei em relação ao conteúdo, eu votei em relação à forma, eu votei em relação à constitucionalidade, porque é minha obrigação, é minha obrigação. Nós sempre somos acusados de legislar mal, e muitas vezes o Congresso legisla mal. Então, eu não posso mais assumir culpa de legislações equivocadas, inconstitucionais especialmente. Eu não entendo por que o presidente não usou o projeto de lei, ou mesmo a medida provisória. Trata-se de alterar uma legislação vigente, e não se altera por decreto uma legislação aprovada pelo Congresso. Há necessidade de submeter ao Congresso para sua aprovação. Isso se faz ou por projeto de lei ou por medida provisória. O governo não fez isso. O COAF, por exemplo, é competência exclusiva do presidente da República. Então, ele poderia, no caso COAF, por decreto, definir onde ele deseja o COAF. Mas ele optou pela medida provisória, encaminhou ao Congresso Nacional, e por isso nós ingressamos com ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, para que o COAF fique no Ministério da Justiça, que foi o desejo expresso pelo presidente, na medida provisória. Quando se trata de matéria de competência exclusiva do presidente da República, o Congresso não pode prevalecer sobre a vontade do presidente. É competência exclusiva. A legislação estabelece desta forma. Então, ao desconsiderar o desejo do presidente, ao desautorizar a decisão do presidente na medida provisória, o Congresso invadiu competência. Invadiu uma competência que não é sua, que é exclusiva do presidente da República, e por isso nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade. O Podemos ingressou, a AGU, a Advocacia Geral da União, já se pronunciou a respeito, está com o ministro Fachin, que é o relator, e a Advocacia Geral da União também considera que houve invasão de competência e, portanto, inconstitucionalidade. E em relação às armas, não, é diferente. Aí não é competência exclusiva do presidente, porque há uma legislação vigente, vigorando atualmente, e ela tem que ser alterada. Então, caberia ao presidente, por medida provisória, se desejasse rapidez, porque para os que ainda não conhecem esse instituto da medida provisória, ele vigora no ato que o presidente assina. Antes de ir para o Congresso, já está vigorando. Então, se o presidente utilizasse a medida provisória, essa legislação sobre armas estaria vigorando no ato da assinatura dele, e nós depois discutiríamos. Aí temos o nosso prazo para debater e discutir e aprovar ou não, mas aí já está produzindo os efeitos jurídicos, né? Então, a medida correta seria ou um projeto de lei, que poderia ser em regime de urgência, que também tramita rapidamente, e quando o governo quer, isso anda rápido. Veja como aconteceu com aquele projeto das verbas, né, dos recursos, que o governo necessitou de 248 bilhões de reais de suplementação de recursos, e rapidamente o Congresso aprovou, no prazo necessário para o governo. Então, se o governo quer, ele consegue. Aí, se ele opta por um projeto de lei em regime de urgência, certamente ele teria no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara inúmeros defensores. Então, nós reunimos a nossa bancada do Podemos para discutir este assunto e, quase por unanimidade, com exceção de um senador, depois mais um,
mas os demais entenderam que nós deveríamos votar favoravelmente ao decreto legislativo, suspender os efeitos do decreto do presidente, aguardar, porque ele passa pela Câmara e tem ainda o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal também vai analisar uma ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada pela rede, e parece que tem mais 3 ou 4 também. O Supremo vai deliberar sobre a constitucionalidade desse decreto. Então, se o Supremo derrotar o decreto, considerar o decreto nulo, ele também perde seus efeitos, independentemente da votação lá no Congresso e agora na Câmara. Eu acho que essa decisão do Supremo virá antes da decisão da Câmara. Então, para ficar bem claro, a nossa posição não foi contra a regulação do uso da arma. Nós achamos que devemos discutir um projeto e aprovar um projeto. Eu, particularmente, vou trabalhar para isso. Nós vamos aguardar a finalização, da tramitação desse decreto, vamos encerrar o assunto desse decreto, e se o presidente da República até lá não apresentar o projeto ou a medida provisória, o nosso partido vai apresentar, o Podemos vai apresentar um projeto de lei com uma regulamentação, um projeto constitucional que nós esperamos ter a contribuição, inclusive de vocês, para que ele não apresente nenhuma falha, nenhum equívoco, para que ele não apresente nenhuma omissão, porque é muita responsabilidade. Você autorizar os brasileiros a se utilizarem das armas é uma responsabilidade muito grande, porque nós queremos, obviamente, que o cidadão brasileiro tenha o direito à autodefesa, né? A legítima defesa, que ele tenha o direito à legítima defesa. Isso é fundamental. Esse projeto pode até se chamar o projeto que atende o direito da legítima defesa. Projeto da legítima defesa. Então, nós temos que regular isso de forma competente, respeitando o plebiscito que ocorreu lá atrás, sim, óbvio, tem que respeitar, e fazer uma regulação competente, que não apresente nenhum buraco, né, para que ocorra uma irresponsabilidade dramática que provoque. Nós não vamos discutir aqui agora o mérito disso, não é? Mas esse é o caminho. Então, eu estou aqui para dizer, pode me agredir à vontade, né? Porque na verdade alguns usam isso como pretexto, não é? Não estão me agredindo porque eu votei um decreto legislativo para suspender um decreto absolutamente inconstitucional. Deveriam me aplaudir por isso. Deveriam aplaudir. É uma pessoa correta, justa, que está procurando exercer a sua missão de senador em respeito ao cidadão, colocando em primeiro lugar a Constituição. Eu já vi muita gente dizer, esse é o meu livrinho, né? Pega a Constituição, empalma a Constituição e diz, esse é o meu livrinho. O Ulisses Guimarães, ao promulgar a Constituição, lá no dia 5 de outubro de 88, ele disse exatamente isso. Esta é a Carta Magna, a Carta da Cidadania, da Liberdade, da Democracia, da Justiça Social. Que Deus nos ajude a respeitá-la. Que Deus me ajude a respeitar a Constituição, mesmo que um ou outro me chame de traidor. O que eu não posso é trair a Constituição. Eu não posso trair a Constituição. E me cobrem se eu votar, eventualmente, em alguma matéria que violente a Constituição, que afronte a Constituição. Inúmeras medidas provisórias já foram rejeitadas por mim, não pelo Congresso, mas eu particularmente as rejeitei porque eram inconstitucionais. Porque a medida provisória também tem pressupostos básicos da relevância, da urgência. Porque eu entenderia se o presidente usasse esta matéria como uma medida provisória, a regulação do uso das armas por intermédio da medida provisória, porque eu considero uma matéria relevante. Então cabe sim usar a medida provisória. Relevante por quê? Porque é isso aqui, olha, aí, nas redes sociais a população quer isso, pede isso.
é evidente que há os que não querem, né? Porque as pesquisas mostram. O Ibope veio com uma pesquisa, a última, 73% do povo brasileiro é contra a liberação das armas. Pelo Datafolha, 64% é contra. O Instituto Paraná Pesquisas também fez uma pesquisa e mostra que cerca de 60%, não me lembro agora o percentual, mas entre as mulheres, mais de 73% são contra a arma em casa, inclusive, não é o porte de armas. Imagine sair com a arma, não é isso, é a arma em casa. Então, mais de 73% das mulheres são mulheres contrárias a ter em casa uma arma. Então, esta é a polêmica que há no país. Por isso, um projeto de lei ou uma medida provisória que possibilite, inclusive, o Congresso discutir, aprimorar, melhorar a legislação, é fundamental para você respeitar os que são contra também. Porque, olha, é preciso respeitar a opinião dos outros, não é? Nós não somos donos da verdade. Eu respeito a sua, respeito aqui a opinião de quem me chamou de traidor. Aqui, ó, o João Roberto Torres, você nos traiu. Mas trair por quê? Eu assumi esse compromisso, eu assumi, João Roberto, o compromisso de votar um decreto eivado de vícios, de equívocos, de omissão, de falha e principalmente de inconstitucionalidades, afrontando a Constituição. Não, eu não assumi esse compromisso com ninguém. Eu assumi o compromisso, na minha campanha, de apoiar a flexibilização da legislação, para adotar uma regulação competente, para aqueles que desejam usar a arma possam usar, mas obedecendo determinados critérios. É preciso ter critério. Isso se chama segurança jurídica. A regulação diz respeito a critérios que devem ser discutidos e aprovados para liberar. Não é liberar geral, pelo cálculo que fizeram. Com esse decreto teríamos mais de 20 milhões de brasileiros de arma em punho, então eu acho que é realmente um exagero. E se nós fôssemos discutir também, esse decreto está cuidando apenas dos que possuem um poder aquisitivo razoável, né? Porque o pobre mesmo não precisa ser desempregado mesmo, não. Esses que ganham, a metade dos brasileiros, é preciso dizer isso, né, com clareza, a metade dos brasileiros ganha menos do que um salário mínimo. E lá no Nordeste, 68% dos brasileiros ganham menos de um salário mínimo. Uma arma custa de R$3.800, R$4.000, e obviamente esses não têm condições. Portanto, esse decreto não está tratando desta gente, não é? Essa gente, infelizmente, não tem dinheiro nem para comprar a munição da arma. Então esse decreto está tratando só de pessoas que têm um poder aquisitivo razoável, né? E a segurança tem que ser para todos. Então nós não podemos encarar essa medida da flexibilização da legislação no que diz respeito a armas como um projeto de segurança do país. Segurança pública é obrigação do Estado. É o Estado responsável pela segurança das pessoas. Então é evidente que nós não estaríamos então adotando uma política de segurança pública para todos os brasileiros. Se esta fosse uma política eficiente de segurança pública, ela só atenderia um percentual reduzido dos brasileiros. E o Estado é obrigado a oferecer segurança a todos os brasileiros, a 208 milhões de brasileiros. Nós pagamos impostos para isso. O Estado tem que ser competente, tem que estar aparelhado, tem que estar instrumentalizado para oferecer segurança. Mas se é um direito à legítima defesa, o uso da arma, vamos discutir isso. Se não como política de segurança, não digam que é política de segurança, porque não é. Vamos discutir como um direito à legítima defesa e vamos, obviamente, fazer uma regulação constitucional, juridicamente perfeita, para que todos aqueles que desejarem utilizar a arma
atendendo o seu direito de legítima defesa, possam utilizar, mas com uma regulamentação correta. Bem, eu acho que esse assunto da minha parte está encerrado. Aqueles que não gostam de mim e que querem me agredir, podem me agredir tranquilamente, me chamar de traidor e me esculhambar à vontade, não é? Porque eu não vou mudar a minha opinião só porque um ou outro aqui me xinga. Na democracia, nós temos que aprender a respeitar a opinião dos outros. Veja, o cidadão me chama de traidor, eu estou sorrindo. Por quê? Porque eu respeito a opinião dele. Ele tem que ser respeitado. Pode me chamar de traidor à vontade. Eu não vou trair as minhas convicções. Não vou trair a causa que eu defendo. Não vou trair a Constituição rasgando-a só para atender o desejo de alguns. Então, vamos, se o governo, se o presidente da República, se esse decreto não prosperar, se ele cair, se ele não ficar de pé, porque tem tudo para não ficar de pé, se ele não ficar de pé e o presidente não mandar o projeto, nós vamos preparar um projeto. Só que você sabe, um projeto de um parlamentar às vezes leva muito tempo. Quando o governo não tem interesse, o projeto leva anos, né? Veja, por exemplo, o meu projeto que acaba com o foro privilegiado. Ele é de 2013, está lá na Câmara, nós esperamos que agora ele seja votado. Veja, eu acho que esse mesmo ímpeto aqui de alguns, não é? Esse mesmo ímpeto de alguns aqui defendendo o uso da arma a qualquer preço, mesmo rasgando a Constituição, mesmo com uma regulação cheia de falhas, né? Eivada de vícios e de equívocos, né? Teriam que estar mais aguerridos aí, exigindo a votação do projeto que acaba com o foro privilegiado, porque isso diz respeito ao interesse nacional de todos os brasileiros, porque isso é uma arma no combate à corrupção, é um trabalho para acabar com a impunidade. Este sim é um trabalho para respeitar a Constituição, que no artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei. Então, o fim do foro privilegiado é o caminho para chegarmos à consagração de uma nova justiça e, obviamente, onde todos seremos iguais perante a lei. Deixa eu ver aqui se tem mais bronca. A Maria de Siqueira: votamos contra o desarmamento em 2006, ganhamos nas urnas e não fomos respeitados democraticamente. Bem, é isso que nós queremos respeitar. Aqueles que se lembram ou que me acompanharam, ou que me ouviram durante a campanha, muitos não ouviram, não acompanharam, né? Mas eu sempre defendi, o argumento que eu usava era exatamente do plebiscito, e ele tem que ser respeitado. Agora, dentro da lei, não contra a lei, não pelas costas da lei, né? Eu espero que todos compreendam essa minha posição e, repito, esse assunto da minha parte está encerrado, temos outros assuntos mais importantes. Nesta semana mesmo, nós vamos ter, na terça-feira já, exatamente na quarta-feira, nós vamos ter que discutir as 10 medidas de combate à corrupção, que essas 10 medidas só serão votadas realmente porque há um desejo enorme no Congresso Nacional de se votar uma lei do abuso de autoridade. Então, nós defendemos sempre, admitimos discutir abuso de autoridade, mas no contexto do projeto que atende às sugestões do Ministério Público, que há algum tempo já apresentou as 10 medidas de combate à corrupção, sobretudo em função da experiência na Operação Lava Jato. Então, vamos ter que discutir abuso de autoridade. Quarta-feira é uma matéria importante. No contexto das 10 medidas de combate à corrupção, vamos discutir. Eu sei que virão representantes do Ministério Público, procuradores, promotores, certamente virão, porque o Ministério Público é o mais interessado nessa discussão, virão a Brasília para discutir conosco, certamente apresentando sugestões importantes para que nós possamos sim chegar a uma legislação. Eu sempre fui contra votar agora, durante a execução da Operação Lava Jato, porque isso poderia aparentar para muitos
uma limitação da ação dos investigadores, dos policiais, dos investigadores e dos julgadores. E a Operação Lava Jato é prioridade para o país, né? Por esta razão, eu sempre me coloquei contrariamente. Mas no ano passado o Senado chegou a votar um projeto que eu considerei horroroso, né? Limitador mesmo da ação dos investigadores e julgadores, um projeto de autoria do senador Renan Calheiros. Eu me posicionei contra e votei contra. Agora, nós temos aí um projeto que vai ser discutido na Comissão de Justiça na quarta-feira de manhã e provavelmente na quarta-feira à tarde ele estará no plenário para a deliberação final. Então vamos olhar com cuidado, né, o que vem no texto desta lei de abuso de autoridade e também verificar se não esfacelaram, né, as 10 medidas, se não, de certa forma, contaminaram ou, enfim, retiraram força, suavizaram as 10 medidas de combate à corrupção. Isso nós temos que verificar, então, na quarta-feira. E eu também coloquei aqui hoje uma notícia que diz que adiaram o julgamento de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso é uma inversão de valores, né? Julgar um juiz que é ícone da Operação Lava Jato, que é esperança nacional e prioridade do povo brasileiro. Julgar quem está colocando na cadeia ladrões do dinheiro público. Julgar quem combate com coragem, destemor, inteligência e competência uma organização criminosa que assaltou esse país. Nós já falamos muito sobre isso. Eu falo incansavelmente porque eu acho que todos nós devemos estar unidos na defesa da Operação Lava Jato. Eu quero aplaudir, inclusive, esse movimento de levar o povo às ruas no dia 30 para defender a Operação Lava Jato. Isso é que deve ser defendido neste momento. Se ela se constitui uma esperança do povo brasileiro de que teremos uma nova justiça nesse país, isso é o caminho para a construção de uma grande nação, não podemos descuidar. Porque certamente, e eu disse lá ontem, diante do ministro Sérgio Moro, que é uma balela, que a montanha pariu um rato, que eles prometem uma bomba e aparecem com um traque. Apesar de ser festa junina, não há necessidade desse tipo de foguete, né? Olha, é lamentável que nós estejamos no Brasil discutindo o fato de um juiz conversar com o procurador, quando nós sabemos, é da prática do mundo jurídico nacional. Todos os dias, todos conversam com todos, juízes conversam. Aí, retomou, né? Deu uma interrompida aqui. Será que foi o hacker? O hacker. Quer dizer, nós estávamos ontem lá na Comissão de Constituição e Justiça em razão do produto de um roubo, de um produto de um crime. As mensagens foram roubadas, que elas se constituíam uma conversa pessoal entre duas pessoas ou depois mais pessoas, né? Mas entre o juiz e o procurador é a base da discussão. Era uma conversa pessoal, portanto, direito à privacidade, invadiram, bisbilhotaram a privacidade. E aí querem julgar quem foi bisbilhotado e não quem bisbilhotou. Aliás, eu vi aí um vídeo, até quero cumprimentar o autor desse vídeo, né? Em que o presidente Lula, lá na prisão, dando uma entrevista para esse Glenn, né, do site Intercept, ele sugerindo que ele investigasse esse caso. E o Glenn dizendo, eu vou investigar. O presidente preso, o ex-presidente preso, sugeriu a esse norte-americano, que vive no Brasil, que fosse investigar. Ah, você é um jornalista americano, você tem condições de investigar o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol,
Então foi uma sugestão, uma orientação do presidente Lula para que ele investigasse o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. E nós estamos aqui vendo que querem julgar, eu não sei por que crime, né? O juiz Sérgio Moro. É crime você discutir estratégia numa força-tarefa em que instituições estão encarregadas de combater uma organização criminosa. Está escrito lá na lei, é da legislação do combate ao crime organizado, que as instituições oficiais, nacionais, estaduais e municipais devem estabelecer cooperação. Essa é a cooperação que se estabelece, é conversando. Advogado conversa com o juiz, promotor conversa com o juiz, sempre foi assim, agora não pode. Agora não pode porque querem proteger uma organização criminosa. Aliás, os criminosos que invadiram essas conversas privadas são a extensão da organização criminosa que idealizou esse complexo e sofisticado esquema de corrupção que assaltou o Brasil nos últimos anos, que roubou bilhões de reais do Brasil. E nós temos que ficar aqui sendo obrigados a publicar uma notícia que o juiz Sérgio Moro vai ser julgado e que adiaram o julgamento do juiz Sérgio Moro. Ora, julgar o juiz Sérgio Moro, ao invés de correr atrás e pegar esses malandros que cometeram esse crime, esses hackers, não sei se são hackers, se não são hackers. E eu ontem disse também ao juiz Sérgio Moro que entendo que a investigação deveria ter uma vertente que pudesse alcançar também o responsável por esse site Intercept, porque esse site divulgou o produto de um roubo e não quer dizer quem roubou, sabe quem roubou e não disse. Então é uma espécie de receptação. Então alguém contrabandeia uma arma e aí eu vou e compro do contrabandista esta arma, ou droga. Eu sou receptador. Eu comprei a arma contrabandeada, portanto, que chegou ao Brasil de forma ilegal. É um ato criminoso. É diferente alguém comprar uma informação que é um produto do crime. É receptação. Então, eu entendo que é preciso uma vertente de investigação que alcance também o responsável por esse site Intercept. Ele não pode ficar livre, leve e solto, debochando das autoridades brasileiras e se colocando aqui como um professor, a ensinar o Brasil como deve tratar um juiz e um procurador. Quem ouviu esse cidadão lá no Pânico da Jovem Pan deve ter visto ele de nariz empinado querendo dar lições, como se ele fosse o jornalista mais competente do mundo e o advogado mais competente do planeta. Então nós estamos aqui tratando de julgar o juiz Sérgio Moro. Isso é uma inversão de valores que eu lamento profundamente. Essas conversas, aí desta série A Montanha Pariu um Rato, essas conversas dão um atestado de boa conduta ao juiz e ao procurador, porque demonstram essas conversas que eles estavam cumprindo o seu dever e não estavam cometendo nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade. Estavam apenas buscando o melhor caminho, a melhor estratégia, a melhor providência, o melhor procedimento para alcançar os bandidos, criminosos, ladrões e colocá-los na cadeia, dando resposta a uma exigência do povo brasileiro. Então, ponto final. Querem julgar? Julguem, mas pelo menos façam justiça. Enfim, vamos ver se tem mais algum aqui. Estamos com você, parabéns pela linha que você está tomando no Senado. Muito obrigado, Celso Koguchi, muito obrigado. O outro aqui falou, acabou, não sei o que acabou, né? O Santos, o Jean Carlos Bezerra, os criminosos que agradecem. Olha só,
Você não ouviu o que eu falei? É uma insanidade. É por isso que um senador falou, imagine colocar uma arma na mão de um cidadão como esse, né? Que ele acha que ele é o prepotente, é o poderoso, tem que estar armado, e você não pode ter opinião. Veja só, é uma brincadeira, né? Caramba, aliás, tem gente aqui que quer me jogar para a oposição ao governo, né? Porque, na verdade, esse comportamento é de alguns que estão tão alinhados com o presidente da República e acham que ele não pode ser desatendido em nada, tem que ser atendido em tudo, mesmo quando erra. Então, e esses, então, ao agirem dessa forma, ao agredirem quem ajuda o presidente, como eu tenho ajudado bastante, na medida do possível, ajudo mesmo, porque é o Brasil que interessa, estou interessado no Brasil, o Brasil é que tem que ser vitorioso, o Brasil é que tem que ser aplaudido por todos nós, por ser uma grande nação. Então eu vou ajudar sim, sempre como ajudei na reforma administrativa, como ajudei na liberação dos recursos aí, dos 248 bilhões, embora ele fosse um projeto superfaturado, né, com muito mais do que era necessário, mas nós nem consideramos isso, aprovamos, lutei para que fosse aprovado, pedi, apoiei desde o primeiro momento, né? Mas tem gente aqui, olha, que fala assim, vá para a oposição. Eles querem, esses aqui querem que eu vá para a oposição, querem que eu fique mesmo contra o presidente, contra o governo. Olha, eu só vou ficar contra o presidente quando ele errar, e só vou ficar contra o governo quando ele não atender o povo brasileiro. Então fiquem tranquilos, porque não é gente assim que vai me convencer, que vai me empurrar para esse lado ou para aquele lado. Caramba, senador, eu quero que as pessoas tenham a livre escolha de ter uma arma, é claro, mas quem é que não está dizendo? Quem está dizendo o contrário? Olha, o Espírito Jovem lá na Comissão de Constituição e Justiça, ele disse assim, olha, eu sou professor, e a repetição é o melhor método de ensinamento. Então, eu já repeti bastante, eu estou ficando cansado, daqui a pouco eu fico rouco de tanto repetir que eu quero um projeto de lei com uma regulamentação competente para oferecer o direito à legítima defesa às pessoas que queiram utilizar as armas, mas com critérios estabelecidos, para evitar que aqueles que não podem utilizar as armas promovam aí a violência, enfim. O bandido não pode, tem que ter antecedentes criminais, enfim, você sabe o que é, você sabe, ninguém que está aqui me acompanhando, é ignorante. O que há ali, às vezes, é intenção política, não é? Olha, o cidadão aqui, um cidadão que age desta forma, o que ele quer? Ele quer me desgastar politicamente, porque não gosta, é natural que muita gente não goste de mim. Não há nenhum problema que pessoas não gostem, é da democracia, todos nós devemos ter as nossas opiniões respeitadas. Então, é óbvio, não precisa gostar, mas é preciso estabelecer também um limite para a agressão, porque pode ser prejudicial. Desqualificar quem está ajudando o governo torna essa ajuda desqualificada. É a mesma coisa, por que querem desqualificar o juiz Sérgio Moro? Para que a ação dele, como juiz que condenou bandidos e ladrões, seja desconsiderada como uma ação competente e justa, imparcial. Então, isso é a desqualificação. Por que querem desqualificar o juiz e o procurador e outros investigadores? É uma tática da marginária, que procura desqualificar quem investiga, quem denuncia e quem julga para salvar criminosos e bandidos. Então, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Vamos desqualificar esse senador porque eu não gosto dele. Mesmo que ele esteja ajudando o governo que eu gosto, eu quero desqualificar. Porque quem sabe um dia ele pode ficar contra, né? Talvez aí ele tenha um pouco de bola de cristal também. Não creio que esse seja o caminho para melhorar o Brasil. Então vamos lá, vamos ver se tem mais aqui me xingando. Aliás, eu pedi, viu, para a minha assessoria não deletar ninguém que me xingasse aqui. Pode xingar à vontade. O que não pode só é mexer com a minha alma, aí não pode. Mas me xingar porque eu votei contra ou a favor, pode xingar à vontade. Opinião política eu respeito.
Confio que nos próximos votos não nos decepcione mais. Não vou decepcionar nunca as pessoas de bem, as pessoas imparciais que analisam os fatos. Esse aqui é o João Vieira. Eu posso ter te decepcionado porque você queria que eu votasse num decreto horrível que rasga a Constituição ao meio, que não respeita a Constituição do país. Nós não queremos o país da legalidade. O que vale a Constituição? Se um senador da República rasga a Constituição, o que esperar dos outros brasileiros? Se o exemplo tem que vir de cima. Se nós legislamos, eu não fui constituinte, porque era governador na época, mas o parlamento se tornou constituinte e elaborou essa Constituição. Não é direito do parlamento rasgá-la a todo momento. E neste ato seria rasgar a Constituição se eu votasse diferente. E eu respeito que votaram favorável, foram 28 senadores, 48 votaram considerando inconstitucional o decreto, e 28 ou 27, não me lembro, não, 47 a 28, eu respeito os 28, porque eles tiveram as suas razões, certamente. Respeitamos até no nosso partido, por exemplo, o senador Eumano Ferrer queria votar conosco, mas ele é vice-líder do governo, então liberamos, ele votou com o governo, não há nenhum problema. Agora, se isso é decepção, eu vou decepcionar sempre, viu, amigo? Porque eu não vou rasgar a Constituição. Este exemplo péssimo eu não vou dar a ninguém. Eu também não vou votar em projeto mal elaborado. Podem acusar o Congresso de legislar mal, mas eu não quero ser acusado de responsável pelo Congresso legislar mal. Imagine você se uma chacina liquidasse pessoas e aí alguém fosse olhar o decreto e responsabilizasse esse decreto por essa chacina. Eu não me tornarei responsável. Não me tornarei responsável pelo mal. Eu quero ser responsável pelo bem. Então, vocês podem me cobrar sempre lealdade à Constituição, aos bons costumes, à prática proba na atividade pública. Podem me cobrar. Será traição se eu agir de forma diferente. Agora, votar da forma como votei, eu não posso de forma nenhuma admitir tratar-se de traição. Traição a quem? Traição a um marginal, sim. Traição a um bandido, sim. A um corrupto, sim. Eu vou trair. Aí não é traição, porque eu nunca estive em conluio com essa gente. Eu nunca fui parceiro dessa gente, eu nunca fui coadjuvante dessa gente, eu fui sempre um combatente. Aqui acabou agora a minha bateria, não posso mais conversar com os que estão me atacando aí, mas vamos lá. Mas tem muita gente também defendendo, isso que é importante. Olha aqui, eu estou aqui em minhas mãos, deixa eu aproximar ali, né? Hoje eu estou sem cinegrafista aqui, eu estou sozinho. Botei o celular ali num pedestal e estou aqui conversando com vocês. Isso aqui é do Instituto Fiscal Independente. É um relatório de acompanhamento fiscal. Esse é do mês de junho, todos os meses nós temos esse relatório. São técnicos qualificados que dirigem esse Instituto Fiscal. Ele fica sob os auspícios do Senado Federal. E aqui nesse relatório estão os destaques, aqui na primeira página. Eu vou ler para vocês, olha. Taxa de investimento da economia encontra-se no patamar mais baixo da série histórica. Recuperação lenta da atividade ainda produz implicações sobre o mercado de trabalho. Projeção do PIB de 2019 ganha viés de baixa diante dos resultados do primeiro trimestre. Intervalo plausível para o hiato de produto é estimado entre 6% a 3,6%, ambos negativos. Receita líquida total caiu 0,4% em termos reais, no acumulado até abril de 2019, na esteira da baixa atividade econômica.
Despesa total caiu 0,8 entre janeiro e abril, mas obrigatórias mantém tendência de alta. Déficit primário e nominal do setor público continuam elevados. Enfim, as notícias não são boas, não é? Infelizmente, as notícias não são boas. E nós temos que encarar esta realidade. Eu acho que essa é a cobrança maior que deve existir. Cobrar o Congresso sobre isso, mas principalmente cobrar o Executivo. Quais foram as ações desenvolvidas pelo Executivo nesses meses? Né? Quais foram as providências adotadas para reverter essa expectativa? Nós não podemos, de forma alguma, responsabilizar o atual governo por esse estado de coisas, né? Pela paralisia da economia, pela queda do crescimento econômico, pela desarrumação das contas públicas. Não podemos responsabilizar o atual governo, mas temos que estar atentos, cobrando eficiência, providências, criatividade, e temos que apoiar aquilo que for correto, porque este é o quadro. É um quadro que está sinalizando a possibilidade de uma desarrumação maior na economia do país. Para alguns economistas, isso aqui significa que estamos caminhando para uma depressão econômica, que é pior do que inflação, por exemplo. Nós temos que apoiar o governo em medidas concretas que possam reverter esta expectativa. E para isso nós estamos à disposição. Nunca faltaremos, porque isto diz respeito ao interesse de cada brasileiro, de todos os brasileiros, e nós não podemos falhar. O nosso sonho é ver esse país mudando. O seu, o meu, o nosso sonho é ver o Brasil, que é um país, se transformando numa grande nação, onde todos nós possamos nos orgulhar de vivermos num país próspero, em desenvolvimento ou desenvolvido, um país onde a ética é uma bandeira hasteada nas repartições públicas nacionais. E o povo volta a cantar aquela música que eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Certamente isso pode ocorrer se todos nós estivermos conscientes das nossas responsabilidades. Eu quero, evidentemente, respeitar aqueles que levam em conta um único voto em relação a uma única matéria que pode ser importante, mas tem que ser correta. Não pode ser pelos desvios, tem que ser pela estrada principal. Não se deve tomar o caminho errado, porque, evidentemente, o objetivo não será alcançado. Então, ao invés de ficarem acirrando os ânimos em relação de um tema como esse, que não está encerrado, que não está esgotado, mas que pode ser solucionado da melhor forma possível e com rapidez, se o presidente quiser, eu acho muito mais importante, nesta hora, olhar para isso aqui. Isso aqui diz respeito ao emprego, à saúde pública. O emprego para que você possa ganhar o suficiente para oferecer vida digna à sua família. Um serviço de saúde pública onde as pessoas possam viver tranquilas, que serão atendidas no momento do infortúnio da doença. E mais do que isso, uma educação de qualidade. A nossa educação de qualidade não. Nós estamos numa posição de depressão também no ranking das universidades federais no mundo, né? Uma posição de vexame total. Então, qualidade de ensino, muita gente indo embora, estudiosos, talentosos, pesquisadores, cientistas preferem ir embora do Brasil, porque aqui não estão tendo as condições necessárias. E nós precisamos de ciência, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, para que o país possa fugir dessa armadilha da renda média e possa alcançar
renda alta e se colocar entre os países desenvolvidos do mundo. Tudo isso é importante. Nós temos que nos preocupar sim com a segurança do nosso povo, né? Tudo isso diz respeito à segurança também. O aparelhamento do Estado de forma competente para oferecer segurança à família pobre e à família rica, os pobres que não podem comprar armas para se defender. E, obviamente, há que se discutir muito quem pode usar a arma, sim, se tem condições de usar. Então, mas isso aqui diz respeito à segurança pública também, que é a obrigação do Estado. Os governos são os responsáveis pela segurança da população. Então, é preciso olhar isto, não é? A moradia. Olha, nesse debate sobre a suplementação de verbas, reservou-se, foi uma condição para que o Congresso aprovasse, o governo teve que assumir o compromisso de repassar R$1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida. A moradia é um sonho dos brasileiros, da família brasileira. Então fez-se isso, o Congresso fez isso. Quando querem jogar a população contra o Congresso, não contam essas coisas. Como também o Congresso acabou, nesse projeto, com essa crise das universidades, porque destinou parte desses recursos, foi o Congresso, para resolver a situação das universidades. Mas eu estou falando sobre isso aqui, que eu mostrei, que não é uma coisa de oposição isso aqui. Esse Instituto Fiscal Independente é independente, é constituído de técnicos estudiosos que pesquisam todos os dias e apresentam este relatório para que nós possamos nos orientar em relação às dificuldades que o país vive, né? Então, olha, muito obrigado a todos vocês aí pelo apoio, pela compreensão e sobretudo, pelo estímulo que transferem, né? Eu sei que eu tenho que respeitar, eu acho que, sabe, nós somos humanos, né? Cometemos os nossos erros. Então, quem faz essa opção de ser político tem que ser julgado constantemente pelas pessoas. Então, eu aceito o julgamento, mesmo agressivo, mesmo veemente, porque essas pessoas estão, de certa forma, exercitando a democracia. Ao tempo em que me critica, me chama de traidor, por exemplo, como alguém chamou, mas está aí na minha página, participando, colocando o seu posicionamento, a sua opinião. Isso é que é importante. Isso, ao invés de desestimular, anima, motiva. Pode ter certeza, a sua presença na minha página é motivação. Eu fiquei muito feliz nesta semana quando vi o relatório que uma atividade que há aí de investigação da influência nas redes sociais, e quando eu apareci no topo, em primeiro lugar entre os senadores mais influentes, nas redes sociais. Por que eu apareci em primeiro lugar? Porque você está me prestigiando, você está participando aqui na minha página do Facebook, lá no Twitter, lá no Instagram, você está se inscrevendo no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vá lá e se inscreva, né, no canal do YouTube, procure lá o meu canal e faça a sua inscrição para você receber os vídeos, todos os dias, todos os vídeos, né? Então, eu sou muito grato, mesmo a quem me critica. Obviamente, só não posso agradecer quem enxovalhar a minha moral, né? Quem tentar, porque esse é o meu maior patrimônio, né? É o produto de um sacrifício enorme. A postura ética que adotei sempre em 42 anos e meio de mandatos eletivos, com uma atividade permanentemente no combate à corrupção e procurando dar exemplos de probidade. Então, aí não aceito, né? Aí não aceito mesmo. Agredir a minha honra, aí é comprar uma briga grande. É comprar uma briga. Então, isso não. Mas o resto tudo bem. Discordar do meu voto aqui ou ali, me criticar porque eu votei assim
ou de outra forma, tudo isso é possível, não há nenhum problema, pode ficar tranquilo, mesmo aqui que eu brinquei aqui com quem me chamou de traidor, não há nenhum problema, pode ficar tranquilo. Nós vamos contar com você sempre aqui na nossa página, mesmo que seja para me criticar em relação à minha posição política e aos meus votos, tá? Muito obrigado mesmo. E nós vamos ter também logo em agosto, né, o Prêmio Congresso em Foco. Eu já estou credenciado a disputar com ficha limpa. O Congresso em Foco só admite a participação dos senadores e deputados de ficha limpa, ou seja, que não tem nenhum processo. Então, fez-se uma investigação e aqueles que não estão sendo processados, não foram denunciados em nenhum momento, esses serão habilitados a concorrer ao Prêmio Congresso em Foco do melhor senador e o melhor deputado. Então, em agosto eu vou contar aí com o seu voto e com o seu apoio, tá ok? Então, olha, muito obrigado. Continue multiplicando a nossa página. Faça chegar aos seus amigos, aos conhecidos, aos brasileiros de modo geral, para que todos possam vir até aqui nessa página, criticar, dar opinião, apoiar, enfim, nos embalar, né, para que nós possamos cumprir bem a nossa missão. Olha, grande abraço a todos, um ótimo final de feriado e um belíssimo final de semana. Amanhã é sexta-feira, mas eu irei ao Senado e espero ter quórum para poder usar a tribuna amanhã e conversar com o Brasil também por intermédio da TV Senado. Se não der para falar pela TV Senado, falarei aqui com você diretamente. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Obrigado. Vou desligar agora, gente.